Vamos abrir em Romanos, capítulo 5. Vamos lembrar quem nós éramos antes de Jesus. Nós éramos, segundo Romanos 5,10, nós éramos inimigos de Deus. Diz assim a palavra: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então, apenas para fins didáticos, olha para a pessoa que está do seu lado e diga: inimigos de Deus. É pesado, é forte. Não precisa falar tudo. Só os inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. E aí, o que aconteceu? Essa era a nossa identidade antes de Jesus. Por quê? Porque por mais que o homem se esforçasse, por mais crente que você pudesse ser, seria impossível você fazer cumprimento da lei perfeita. A gente não poderia fazer. E aí, Deus olhando para isso, Ele falou: eu vou mandar meu filho. E o meu filho, através do meu filho, através da morte do meu filho, sacrifício perfeito, eu vou conseguir. A graça vai abraçar os meus filhos de volta para mim. Então, a gente leu Romanos 5:19 e vamos ler agora. Aliás, a gente leu Romanos 5:10. Agora vai um pouquinho mais para baixo. Romanos 5:19 diz assim: logo assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Então, nós éramos inimigos de Deus e através de Cristo nós fomos feitos justos. Amém? Repete comigo, bem forte. Justos. É mais gostoso de falar, né? Não é? Mais gostoso de falar justos do que inimigos de Deus? Amém? Vocês estão comigo, gente? Está tudo bem? Amém. Então, nós éramos inimigos, mas através de Cristo nós fomos feitos justos. Mais para frente ainda em Romanos, lá no capítulo 8, vamos ler do 15 ao 17. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos. Vocês não estão com o versículo aberto? Vamos abrir então. Romanos 8, 15 e 17, para vocês poderem ler comigo. Nós estamos falando de quem nós éramos antes de Cristo. Eu acho que quando a gente tira uma coisa que a gente gosta muito, que a gente está muito confortável, a gente dá um valor diferente. Então, às vezes, eu gosto de me imaginar. Quem será que eu seria sem Jesus? Meu Deus! Hoje a gente estava falando sobre isso. Nos bastidores das conferências tem muita mesa, né? Muita conversa, eu gosto muito disso. E a gente estava falando sobre o temperamento de um, o comportamento do outro. Eu tenho uma tendência mais sarcástica. Meu Deus. Eu sou colérico. Meu Deus, o que seria dos coléricos? Sem Jesus, para nos equilibrar. Então, quando a gente para pensar quem eu seria sem Jesus, eu seria inimigo de Deus, eu estava condenada. Mas Ele teve misericórdia de mim e de você. E Ele fez um caminho. Então, Romanos 8, vamos ler do 15 ao 17, diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos. Repete comigo bem forte. Filhos. Filhos, amém. Por adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, aqui, de inimigo de Deus, na nossa linha do tempo, que a gente fez rapidinho aqui, de inimigo de Deus, nós passamos a ser filhos. E não existe um filho que não é herdeiro. Quantos aqui tem um pai ou uma mãe que tem alguma empresa? Tipo, empreendedor, enfim. Amém. Então, meus queridos, vocês sabem bem o que é isso, filho e herdeiro. Às vezes, seu pai, a sua mãe, faz, sei lá, tem algum negócio e você fica pensando, bom, são os negócios da família, eu vou herdar isso aí deles. Se der tudo certo, a empresa vai passar para mim. Vamos lá, vamos orar para dar certo. E na minha família, gente, vou abrir aqui, vou confessar algo engraçado para vocês. Eu não queria participar dos negócios da minha família. Sabe por quê? Sabe qual que era o negócio do meu pai? Meu pai tinha a empresa. Meu pai tinha funerária. Então, pensa. Imagina assim, vamos supor que seu pai tenha, sei lá, uma casa de festas. Aí ele chega no almoço feliz. Nossa, gente, que legal. A gente fechou um contrato, sei lá, muito legal, de festas grandes. Então, esse mês, né, vai entrar grana. Meu filho, a gente vai poder comprar aquele tênis que você quer. Minha filha, a gente vai poder viajar naquela viagem que você quer, porque está dando tudo certo. Que legal, pai, que bom. Então, o pessoal está fechando festa. Agora, você imagina a minha condição de adolescente, quando a empresa do meu pai ia bem. Como que eu ia me alegrar? Porque estava morrendo muita gente. Vocês têm ideia do que eu passava? Eu sofria muito bullying na escola, porque eu era branca, do jeito que eu já sou, e meu cabelo era preto, eu tinha pintado meu cabelo de preto. Eu parecia a Wandinha.
e o meu pai tinha funerária. Então, vocês imaginam o bullying que essa pessoa sofreu. Então, meu pai chegava e falava, filho, hoje eu vendi um caixão de 8 mil reais. E eu ficava pensando, sabe o que eu ficava pensando? Gente, como que uma pessoa gasta 8 mil reais para um negócio que vai apodrecer embaixo da terra? Você está feliz, filha? Não, pai, só estou pensando aqui nos negócios da família. Então, assim, a não ser que o seu pai seja dono de funerária, você pode ser participante, você pode se alegrar com os negócios da sua família. Então, nós somos filhos de um Deus. E nosso Deus, Ele faz muitas coisas. Ele está nos chamando como filhos e como herdeiros para estabelecer o reino dEle nessa terra. E Ele está te chamando, filho, vamos participar dos negócios do Pai? O Senhor está chamando você hoje para participar dos negócios dEle. Quem estava aqui ontem que teve muita salvação? Meu, que maravilhoso. Então, Ele nos chama, vamos se alegrar com isso. O negócio de Deus, o negócio do nosso Pai é salvação, é cura. Então, quando um amigo teu se arrepende, meu, que massa, o negócio do meu pai está dando certo. É sobre isso, é se envolver na obra que o Senhor está fazendo. Amém? 1 Coríntios 3:9 diz assim, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Cooperador no grego significa sinergios, que é a palavra que em português é sinergia. Sinergia significa o quê? Cooperação, trabalho ou operação associados. O Senhor está nos chamando também. Você tem noção de quanto de identidade tem nesses versículos? Fragmentos da Bíblia que eu selecionei aqui. É muita identidade sobre você. Deus tem muitos pensamentos a nosso respeito. A soma deles é absurda. Então, vamos se encher disso, amém? Tudo isso que o Senhor está falando sobre você, que você é filho, que você é herdeiro, que você é cooperador. Como o David falou assim, às vezes a gente está entediado, meu Deus, não tenho nada para fazer. Cara, tem muita coisa para você fazer e Deus está te chamando. Vem participar da minha obra. A vida com Jesus não é uma vida monótona, ela é uma vida cheia de aventura, de desafios que vão te esticar, que vão te exigir muito, mas é massa demais. Eu não quero outra vida para mim. Quando eu descobri que o Senhor me queria na obra dEle, Ele poderia, fazer sozinho? Poderia, mas Ele estava querendo, Ele estava, vem filha, vem participar comigo. Como eu disse ontem, eu tenho 3 crianças pequenas. A gente sempre usa essa ilustração, porque é muito claro que acontece isso com a gente também. Muitas vezes meu marido vai lavar o carro, num dia de sol, vamos lá, vou lavar o carro, e as crianças escutam e falam, pai, a gente pode ir junto? Ai, meu Deus, será que eles vão ajudar a gente? Eles não ajudam, eles atrapalham, eles fazem bagunça. A gente acabou de lavar um negócio, ele vem com o dedo sujo da roda e suja de novo. Fazem bagunça, vai dar muito trabalho ter que lavar o carro e depois ter que lavar eles. Eles não ajudam. Mas a nossa alegria em tê-los junto é tão divertido. No começo eu posso até me arrepender de ter deixado eles lavarem o carro junto com a gente. Mas eu estou tão... No final, eu estou tão envolvida com aquilo que eu falo, que legal, meus filhos estão aqui comigo. E aí você me pergunta, Lenara, Deus precisa de mim? Será que Deus precisa de nós para fazer a obra dele? Por favor, eu preciso. Ele não precisa, mas Ele quer. Você tem noção disso? Que Ele poderia fazer sozinho, mas Ele quer, Ele não abre mão de você. Porque você não é funcionário de Deus, você é filho. Vocês entendem, gente, o quanto que isso é diferente? É colaborador. Não, é muito mais que isso. Por adoção, nós somos filhos. Então, quando o Senhor te chama para participar, é porque você é herdeiro. Ele quer te ver envolvido, como nós temos falado aqui, com um brilho nos olhos por aquilo que também cativa o coração dele. Amém? Então, mesmo que Ele não precise de nós para fazer as coisas, Ele quer, e isso é precioso demais. E a nossa responsabilidade, como co-herdeiros com Cristo e herdeiros de Deus, meus queridos, é grande. Vamos ler Levítico 6, do 12 ao 13, que diz da responsabilidade do sacerdote na antiga aliança. Diz assim, o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. A responsabilidade do sacerdote é manter a chama acesa no altar. E agora, na nova aliança, agora que o nosso sacrifício perfeito já veio, o nosso altar é a nossa vida. A gente canta tanto sobre fogo, né? Faz parte da vida do crente. A gente clama para o Senhor derramar fogo sobre o nosso altar. Mas muitas vezes, enquanto a gente está clamando, o Senhor está olhando para o nosso altar e Ele não está vendo sacrifício nenhum para Ele vir com fogo.
Quem é o sacrifício, minha gente? Somos nós. Vamos lá, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, a nossa vida é um altar. Nós somos sacerdotes. E o Senhor está nos chamando para essa responsabilidade. Ele quer derramar fogo sobre você. Mas sabe o que é mais difícil? Derramar fogo para Ele não custa muito. Ele pode todas as coisas, Ele é todo poderoso. Mas Ele quer nos ver se esforçando diariamente para essa chama se manter acesa. Esse é o papel do sacerdote. Eu e você somos sacerdotes. Amém? E o nosso altar é aquilo que representa a nossa vida. Nós vamos prestar contas sobre o nosso altar. Você tem noção que você vai prestar contas um dia? Que é uma responsabilidade que o Senhor está colocando sobre você? E a nossa geração, a minha geração, a sua geração, nós, igreja, temos a tendência de achar que responsabilidade é um peso. Quando a gente fala a palavra responsabilidade, fica... Quando o pai e a mãe usam a palavra responsabilidade numa conversa, vocês fazem aquela cara, né? Porque parece que vai ser uma cobrança, parece que vai ser pesado, vai ser chato. Mas vocês sabiam que para o Senhor responsabilidade é um presente? Ele está dizendo para você, filho, eu confio em você. Eu estou te dando um presente, você está chegando à maioridade espiritual. E eu estou te confiando o meu reino. Herdeiros herdam um reino. Vocês têm noção disso? Que os herdeiros herdam o reino do Senhor. Ele quer estabelecer e Ele conta conosco nisso. Então, no altar, enquanto tem sacrifício vivo, tem fogo. Uma coisa alimenta a outra, depende da outra. Então, se não tem fogo, o sacrifício não vai ser queimado. Se não tem sacrifício, o fogo vai cessar. Eu quero que a minha vida, constantemente, assim como esse texto levítico, o fogo seja encontrado ardendo. Que o Senhor me encontre fiel, não somente no sábado, não somente no domingo, não somente quando tiver programação na igreja, com os meus amigos crentes, mas esse fogo precisa incendiar aqueles que estão ao nosso redor. É sobre isso que a gente tem falado, as conferências, os retiros, e quando a gente faz esse ajuntamento gostoso, como é bom a gente se juntar, essa reunião de santos, cantando, e a presença de Deus tão boa, isso nos abastece, isso é muito precioso. Mas aí, quando a gente volta para a nossa rotina, será que o fogo permanece, meus queridos? Essa é a nossa responsabilidade. Amém? Então, nós vamos falar sobre resposta e correspondência. Agora que entendemos quem somos no Senhor, nós não nos movemos pelo que sentimos, nós fomos gerados nele, nós fomos comprados por alto preço. Ele nos chama de filhos. Antes éramos inimigos, agora somos filhos, e não somente filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E o nosso Pai nos quer participando. Nós precisamos corresponder a isso. Muitas vezes a nossa busca é errada. Eu amo salmos inteiro, eu amo canções que são com salmos. E o Salmo 23, que eu tenho certeza que você já deve até ter decorado parte dele, no Salmo 23, 6 diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Esse texto esconde uma chave que, se a gente aplicar na nossa vida, a nossa busca não vai nos trazer cansaço. Lembra que a gente falou ontem sobre a busca errada nos trazer cansaço? Aquele texto de Isaías: aqueles que esperam no Senhor correm e não se cansam. Às vezes a gente está cansado, e não é porque o trabalho com o Senhor é muito exaustivo, porque viver com Jesus é muito exaustivo. A gente está cansado porque a gente está na busca errada. O Senhor não quer te ver cansado. O Senhor não quer te ver esfolado. Ele tem o melhor para você. Ele quer te ver alinhado. Ele quer poder fazer por você o que só o favor dele pode fazer. E vocês talvez não tenham noção do que o favor de Deus pode fazer por vocês. Quantos já experimentaram milagres na sua vida, pessoal? Amém. Intervenções divinas, cura, milagres. Não tinha recurso para fazer um negócio, o recurso brotou. Gente, como isso é poderoso. É o favor de Deus nos alcançando, é a mão direita dele falando: é meu filho, eu faço por ele o que for preciso. Mas, ao mesmo tempo que ele faz por nós o sobrenatural, que é algo que nós não podemos fazer, ele quer ver a gente correspondendo na fidelidade, no pouco, naquilo que é secreto, que ninguém vê. Vamos ser fiel no pouco, e o Senhor vai nos colocar no muito. Vamos fazer o natural, que o Senhor vai fazer o sobrenatural, amém? Fazer o sobrenatural para nós é impossível, é cansativo, às vezes a gente se esforça e a gente se vê cansado.
Mas se a gente for fiel naquilo que o Senhor nos pede, não em tudo que você acha que você tem que ser. Eu acho que eu tenho que ser isso, eu acho que eu tenho que estudar isso, eu acho que eu tenho que comprar esse curso, eu acho que eu tenho que terminar de fazer isso. Acho. Escuta o Senhor. Deus, você quer que eu seja fiel em quê? Nisso aqui. Seja fiel nisso aqui. O restante é com Ele. Então, meus queridos, quando eu li esse texto e eu peguei essa chave e apliquei na minha vida, saiu um peso assim dos meus ombros. Eu falei, Jesus, obrigada pela tua palavra. Esse texto diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão. Quando eu estou caminhando na rua e tenho a sensação de que tem alguém atrás de mim, você já teve essa sensação? Meu Deus, parece que eu estou sendo perseguida. Eu não estou correndo atrás da pessoa, mas tem alguém atrás de mim. Eu estou em movimento em direção a alguém. O discípulo segue quem? Jesus. Quem deve ser o alvo da nossa busca? Jesus, a pessoa de Jesus. O que a gente tem falado. Para onde o Senhor está indo, o que o Senhor está fazendo, eu quero fazer também. Conta comigo, me fala, Senhor. O que o Senhor tem para hoje? O que o Senhor tem para essa semana? O que está deixando teu coração triste, Senhor? Eu quero saber, eu estou contigo. O discípulo faz isso. O discípulo anda atrás. Está humildinho, ele anda atrás. O discípulo corre atrás de bondade e misericórdia? Não. A bondade e a misericórdia vai correr atrás de você. Se você estiver seguindo Jesus. Amém? É cansativo demais correr atrás de bondade e misericórdia. É cansativo demais correr atrás das portas certas, dos contatinhos, das coisas que vão te fazer chegar no lugar onde você quer. Não é para você esse lugar. Você não deve correr atrás dessas coisas. Apenas uma coisa é importante. Vamos seguir a pessoa e o resto vai vir atrás da gente? Quem está comigo? Amém? Então, negar-se a si mesmo. Como o pastor David falou nas 2 ministrações dele, eu não sou o que eu sinto. Eu vou me negar, eu vou fazer a minha parte, isso cabe a nós. Tomar a sua cruz, que é a responsabilidade do sacerdócio, e seguir a Jesus. Quando a gente segue a Jesus, ouve aquilo que Ele está pedindo especificamente para você. O seu chamado não é igual ao de ninguém. E Ele vai te pedir uma coisa, e você vai ouvir, você vai ser fiel nessa coisa. Ainda que não pareça muito aos teus olhos. O Senhor está testando a tua fidelidade, o teu coração no pouco. Amém? Naquilo que parece pequeno. Você não está aqui para julgar aquilo que o Senhor te pediu para fazer. Deus, o que o Senhor tem para mim? Eu tenho isso. Fala de Jesus para aquele teu colega da escola. Não, isso é muito pouco. Eu quero as nações. Como que o Senhor vai te dar as nações? Como que o Senhor vai te dar a tua cidade? Como que o Senhor vai te dar a sua família? Se você não é fiel no pouco. Então, aquilo que o Senhor compartilha, não julga pouco, não julga demais, enfim. Você não é juiz, você é discípulo. E o discípulo só segue aquilo que o discípulo precisa. No Salmo 23 tem a figura da ovelha, aquilo que a ovelha precisa, o Senhor dá, o seu pastor dá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e Ele é suficiente para mim. Ele sabe quando eu tenho sede, Ele sabe quando eu preciso parar de andar e descansar um pouquinho. Ele sabe das necessidades da tua jornada. O quanto o descanso é importante, mas agora é hora de ir, vamos lá. Agora vai ser um caminho um pouco mais estreito, vai ser difícil, mas vamos lá, você consegue. A instrução do nosso pastor, a voz do nosso pastor, nunca vai nos desamparar nessa jornada que você escolheu, meu querido. Amém? Então é isso, o discípulo, ele corre atrás de Jesus e só. Ele não corre atrás dos seus prazeres, porque Jesus sabe aquilo que satisfaz a sua alma, amém? Você sabia que Jesus, do jeito que Ele te fez, Ele sabe os teus gostos? Você não precisa ficar preocupado com isso, gente. Deixa eu te falar, você não precisa ficar preocupado. Às vezes a gente faz até listinhas, né, para o Senhor. É válido, mas é mais para a gente do que para Ele, porque Ele já sabe. Os teus sonhos, o jeito que você quer que seja, sei lá, a tua casa, o jeito que você quer que seja o seu futuro cônjuge, a sua esposa, o seu esposo. Eu fiz a minha listinha também um dia. Será que eu gosto disso? Será que isso é importante para mim? Ai, Deus, isso aqui é muito importante para mim. Algumas coisas da minha listinha, no fim da jornada, Deus me mostrou, filha, isso não é tão importante, né? Ai, mas tem que ter 1,90 m. Será que isso é tão importante? Aí você vê um cara de 1,90 m, pá, é ele. Estou falando muito isso para as meninas, né? Vou voltar uma próxima vez para falar só para as gurias. Também. E aí, o que acontece? O seu critério, a sua visão, não percebe que tem outras coisas muito mais importantes. Eu vou dizer uma coisa para vocês, minhas lindas e meus queridos. O Senhor, Ele alinha a nossa visão. Ele abaixa na nossa altura, muitas vezes. E nos mostra, filhinho, tá vendo que daqui de baixo você não consegue ver direito? Confia. Vem aqui.
Daqui de cima você vai ver o que realmente importa. A nossa visão é muito limitada, a gente não sabe muitas vezes nem escolher, mas eu vou te dizer, Deus sabe mimar muito melhor do que qualquer pessoa que te ame nessa terra. Qual o melhor presente que você já recebeu? Lembra aí na tua memória. Nossa, eu fiquei tão feliz quando eu queria muito tal coisa. O que mais legal você já ganhou? Físico mesmo, não vamos falar de coisas espirituais. Você queria muito um negócio, que era caro e era difícil e você ganhou. Deus pode te dar infinitamente mais, tanto físico como espiritual, e o favor dele é surpreendente. Se a banda quiser subir, eu já estou encerrando, tá? Gente, esses dias eu estava no meu quarto, num momento de crise, apresentando para o Senhor alguns projetos que eu tinha, que eu tenho, e orando sobre eles, pedindo para o Senhor, Deus, foi o Senhor que me deu, por que não está acontecendo? Abre as portas certas. E o Senhor, sabe quando você está falando com Deus e parece que Deus coloca a mãozinha assim e fala, para de falar agora que eu quero falar. Que às vezes a nossa oração, principalmente nós mulheres, né? A nossa oração é uma metralhadora, a gente não para de falar em nenhum momento. Não é só oração, não, é diálogo também, né? Os homens, os meninos sabem disso, né? Que às vezes é muito difícil conversar com uma mulher, porque a mulherada fala. Glória a Deus. E a gente fala. E nesse momento que eu estava falando, Deus, em nome de Jesus, declarando todos os versículos que eu lembrava, me lembrando de todas as promessas e declarando fé sobre esses projetos, o Senhor colocou a mãozinha assim, eu senti Ele pedindo para eu, para de falar, filha, me escuta agora. E Ele falou assim, sério, Leonara, que você quer que eu abra portas? Sério que você ainda não entendeu o tamanho do meu amor por você? E Ele me lembrou de um texto de Isaías nessa hora. E esse texto de Isaías 45, 2, diz assim, eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei ferrolhos de ferro. Olha o tamanho do amor do Senhor por você. Ele é violento se precisar ser por você. Você está falando, Senhor, abre as portas. Eu estava lá, Senhor, abre as portas certas. Ele falou assim, eu vou chutar, eu vou arrombar as portas de ferro por você. Eu te amo a esse ponto. O que é difícil demais para você? Deixa com o Pai. O Pai faz para você. O seu Pai é forte, o seu Pai é grande. A gente talvez, nas nossas orações mais inocentes, não tem noção do tamanho do amor do Senhor por nós. Como foi falado aqui também, o Senhor já está lá no nosso futuro. A gente fala tanto de futuro, de envio. E esse texto fala o quê? Que Ele já foi. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Eu vou quebrar as portas. Você está imaginando um Deus assim, bem querido e delicado, abrindo uma porta para você. Sabe o que Ele faz? Pá! Ele já destruiu. Quando você chegar, não vai ter obstáculo nenhum. Mas permaneça. Esteja no lugar certo, na hora certa. Ai, mas parece que eu estou ficando para trás. Não importa, permaneça. Se o seu Pai pediu, permaneça. Seja zeloso no seu sacerdócio com o Senhor. Seja fiel no teu quartinho, Mateus 6,6, diariamente, com vontade e sem vontade, sentindo, não sentindo. É isso que te sustenta. Se eu falar para você, fala para mim tudo que você comeu desde o começo do ano, você não vai lembrar tudo que você comeu. Talvez você lembre do dia que você foi no restaurante, comeu picanha, sei lá, um negócio que você gosta muito. Mas sabe o que te manteve firme, com saúde, te trouxe até aqui, até o dia de hoje? Foi o arroz e feijão que você come todo dia. E às vezes a gente quer um grande espetáculo no nosso quartinho. Ah, e hoje não foi bom meu devocional, porque não teve arrepio, não teve fogo, não teve presença. Mas é o que está te mantendo, a palavra nos mantém. Essa geração não é a geração da performance, em nome de Jesus. Não é a geração que corre atrás somente dos sentimentos.